Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui. Questão número 1 da prova número 12 da OAB, concurso unificado, segunda fase. Carolina foi denunciada pela prática do delito de estelionato mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos. Narra a inicial acusatória que Carolina emitiu o cheque número 000 contra o banco ABC SA quando efetuou compra no estabelecimento X, que fica na cidade de Y. Como a conta corrente de Carolina pertencia à agência bancária que fica na cidade vizinha Z, a gerência da loja, objetivando maior rapidez no recebimento, resolveu lá apresentar o cheque, ocasião em que o título foi devolvido. Levando em conta que a compra originária da emissão do cheque sem fundos ocorreu na cidade Y, o Ministério Público local fez o referido oferecimento da denúncia, a qual foi recebida pelo juízo da primeira vara criminal da comarca. Tal magistrado, após o recebimento da inicial acusatória, ordenou a citação da ré, bem como a intimação para a apresentação da resposta à acusação. Nesse sentido, atento apenas às informações contidas no enunciado, responda de maneira fundamentada e levando em conta o entendimento dos tribunais superiores, o que pode ser arguido em favor de Carolina. Pessoal, volta aqui para mim, olha a situação. A Carolina, ela emite um cheque sem provisão de fundos. Ela sabia que não tinha dinheiro na conta, ela já pensava em dar um golpe, praticar uma fraude. Ela dá um cheque em uma loja para comprar determinados produtos em uma loja que fica em uma cidade. A conta corrente da Carolina fica na cidade vizinha. Muito bem. O gerente da loja dessa cidade aqui, para conseguir receber mais rápido o dinheiro, faz o quê? Vai até a agência para descontar o cheque. Quando ela vai na agência para descontar o cheque, acontece? O cheque não é pago. Isso aí é estelionato. No artigo 171, inciso 6, lá do Código Penal. É estelionato por meio de emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos. Então, a pessoa ela dá o cheque, mas ela sabe que não tem dinheiro na conta. Isso é fraude, isso é estelionato, isso é crime. Muito bem. O examinador quer saber qual é a tese de defesa que você pode alegar em favor da sua cliente. Nem sempre a melhor tese ou a única tese é negativa de autoria. Você não vai conseguir alegar negativa de autoria aqui. O que é negativa de autoria? É dizer, não foi a Carolina que praticou o crime. Você não consegue falar isso. Mas você consegue fazer uma defesa indireta, sem atacar o mérito. O que é uma defesa direta? Defesa direta é aquela que você faz atacando o mérito. Então, uma defesa direta atacando o mérito nessa situação. Primeiro, negativa de autoria. Não foi a Carolina que praticou. Segundo, ela praticou, mas havia uma arma na cabeça dela. A filha dela estava sendo ameaçada. Outra coisa, ela era funcionária do banco e o banco não lhe pagava. Ela era funcionária dessa loja e a loja não lhe pagava o que devia. Então ela pegou para conseguir ressarcimento, ela foi lá e deu esse cheque sem fundo. Isso é tudo defesa direta. Porém, o problema não traz essas informações. Então não há como você fazer esse tipo de defesa direta. Defesa indireta, em matéria processual, nós chamamos de exceção. Exceção. O que é exceção, então? Exceção são as defesas indiretas. Defesas indiretas são aquelas que não atacam o mérito diretamente. No caso aqui, o que nós podemos alegar é incompetência do juízo. Nós sabemos, e se você não sabe, você vai saber agora, que a questão do cheque sem fundo, ele se concretiza, ele se consuma, o crime do estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, na localidade onde não é efetuado o pagamento. E sabe por que isso? Vamos supor que a Carolina, ela não tinha dinheiro, ela sabia que ela não tinha dinheiro. E ela deu o cheque. Vamos supor que por qualquer motivo, por arrependimento, ou porque ela ganhou uma bolada, ganhou um dinheirão, uma grana boa, ela pega e vai lá e deposita o dinheiro. E a gerente da loja vai lá e consegue efetivamente resgatar o dinheiro. Então não haveria crime. Então só haverá consumação do crime de estelionato mediante emissão de cheque sem provisão de fundo no local onde é recusado o pagamento do cheque. Então naquela comarca onde estava o banco. Muito bem, então qual a tese que a gente pode utilizar? Essa exceção de incompetência, que se dá em apartado.
Onde que está isso? Artigo 108 do Código de Processo Penal. Mas só por meio de exceção, na verdade, eu poderia também alegar em sede de preliminar na resposta escrita, para ganhar tempo. Ao invés de ingressar com um incidente de exceção de incompetência, eu posso ingressar na minha resposta escrita em favor da Carolina. O que eu faço? Eu pego e alego em sede de preliminar, antes de entrar no mérito, eu alego incompetência do juízo. Mas por que eu vou fazer isso? Só para demorar mais o processo? Sim, só para demorar mais o processo. Porque demorando mais o processo, pode ocorrer o que lá na frente? A prescrição. Muito bem, vamos para uma possível resposta à pergunta do examinador. Já estou indo direto na resposta. Ó. Deve ser arguida em favor de Carolina a incompetência do juízo. Tal arguição pode se dar por meio de exceção de incompetência, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Penal, ou na resposta escrita em sede de preliminar, nos termos do artigo 396, também do Código de Processo Penal, pois o juízo competente para o processamento da ação penal é a comarca de Z. A incompetência ocorre tendo em vista o entendimento dos tribunais superiores, nos termos da súmula 521 do STF, que diz que o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. E a súmula 244 do STJ, que prescreve que compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Volta para mim. Pessoal, só mais uma observação. Veja que eu citei duas súmulas. Mas como que eu vou lembrar de súmula na hora, professor? Tendo um código na mão. Quando você pega um código, os bons códigos, por exemplo, RT Saraiva, esse aqui é um código da Saraiva. Embaixo do artigo 171, lá no inciso 6, você tem justamente estas súmulas que eu mencionei aqui. Então, você tendo o código, sabendo onde fica o crime de estelionato, pelo amor de Deus, se não souber que o estelionato é no 171, pessoal, tinha que estar fazendo outra prova, outra matéria. Você sabe que o estelionato fica no 171. Fica no 171, vai lá no inciso 6. Embaixo do inciso 6 tem essas súmulas que eu mencionei aqui. Você vai ler as súmulas e você vai encontrar elas e vai colocar na prova e vai passar. Próxima questão. Ricardo é delinquente conhecido em sua localidade, famoso por praticar delitos contra o patrimônio sem deixar rastros que pudessem incriminá-lo. Já cansado da impunidade, Wilson, policial e irmão de uma das vítimas de Ricardo, decide que irá empenhar todos os seus esforços na busca de uma maneira para prender em flagrante o facínora. Assim, durante meses se faz passar por amigo de Ricardo e com isso ganhar a confiança deste. Certo dia, decidido que havia chegado a hora, pergunta se Ricardo poderia ajudá-lo na próxima empreitada. Wilson diz que elaborou um plano perfeito para assaltar uma casa lotérica e que bastaria ao amigo seguir as instruções. O plano era o seguinte: Wilson se faria passar por um cliente da casa lotérica e, percebendo o melhor momento, daria um sinal para que Ricardo entrasse no referido estabelecimento e anunciasse o assalto, ocasião em que o ajudaria a render as pessoas presentes. Confiante nas suas próprias habilidades e empolgado com as ideias dadas por Wilson, Ricardo aceita. No dia marcado por ambos, Ricardo, seguindo o roteiro traçado por Wilson, espera o sinal e tão logo o recebe, entra na casa lotérica e anuncia o assalto. Todavia, é surpreendido ao constatar que tanto Wilson quanto todos os clientes presentes na casa lotérica eram policiais disfarçados. Ricardo acaba sendo preso em flagrante sob os aplausos da comunidade e dos demais policiais, contentes pelo sucesso do flagrante. Levado à delegacia, o delegado de plantão imputa a Ricardo a prática de delito de roubo na modalidade tentada. Nesse sentido, atento tão somente às informações contidas no enunciado, responda justificadamente. Pessoal, volta aqui para mim. Vejam vocês. Aqui há a seguinte situação. O Ricardo era uma pessoa que praticava vários crimes lá na comunidade onde ele morava, no bairro, não importa. O Wilson é um policial e ele fica indignado porque esse Ricardo ele é conhecido, só que ninguém consegue pegá-lo, porque ele não deixa rastros, ele não deixa prova nenhuma, então ninguém consegue incriminá-lo. Tem um agravante. O Wilson é irmão de uma vítima. E ele, então, louco da vida, faz o quê? Ele bola um plano. Ele se passa por amigo de Ricardo, cria a confiança de Ricardo, percebe que Ricardo gosta de praticar crimes e ele elabora um plano e convida o Ricardo para fazer parte dele.
O plano é simples. Olha, eu vou lá na casa lotérica, eu finjo que eu sou cliente. A hora que eu der um sinal, você entra e aí nós fazemos todos de reféns, nós assaltamos a casa lotérica e vazamos. Muito bem, o Ricardo topa. Dia marcado, estão lá na casa lotérica, o Wilson está lá se passando por cliente, o Ricardo chega e rende, e aí vocês entenderam a história, eram todos policiais. Pessoal, isso aqui, a doutrina dá um nome. Isso aqui se chama crime de ensaio, ou crime flagrante preparado. E não pode, não há essa possibilidade. Isso aí vai constituir uma espécie de crime impossível. Sabe por quê? Todos os que estavam ali eram policiais, certo? Apesar do Ricardo estar armado, se ele quisesse praticar um assalto à casa lotérica, ele conseguiria? Não haveria essa possibilidade. Por que não haveria essa possibilidade? Porque os policiais que estavam ali, se passando por clientes, não permitiriam que em nenhum momento que o bem jurídico, patrimônio, fosse afetado, que fosse subtraído os valores lá daquela casa lotérica. Não havia essa possibilidade. Então há o quê? Há uma situação, uma hipótese de crime impossível. Muito bem, o que você precisa saber? Aqui o examinador pergunta, qual a espécie de flagrante sofrido por Ricardo? Onde que você vai? Você vai lá no artigo 302. Você tem que saber que no Código de Processo Penal tem uma parte que vai falar sobre as prisões no Brasil. E quando você está lendo essa parte, a partir artigo 290 e pouco, quando você chega no artigo 302, lá há os tipos de flagrantes que nós temos. E bem abaixo do artigo 302, há a referência de uma súmula, súmula 145 do STF. É com esta súmula que você vai resolver essa questão. Só que o examinador aqui nessa questão, ele estava com o coração peludo. Por quê? Porque ele faz uma indagação e ele exige que você dê uma resposta que você só consegue dar se você tiver conhecimentos doutrinários. Você tem que conhecer a doutrina para dar a resposta aqui, senão você não vai conseguir. Aí eu vou para a resposta para você ver do que é que eu estou falando. Qual a espécie de flagrante sofrido por Ricardo? O problema descreve as circunstâncias denominadas pela doutrina como flagrante preparado, flagrante esperado, flagrante provocado, delito de experiência, delito de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. Volta aqui para mim, eu trouxe 6 nomes, capaz de haver outros por aí. Então, cada doutrinador chama de um jeito. Há a possibilidade de você dar qualquer uma dessas respostas. Se você conhece, você quando fez faculdade, quando leu uma doutrina, você ouviu falar e lembra-se de qualquer um, você poderia ter colocado qualquer um. E o examinador teria que te dar a resposta como certa. B. Qual é a melhor tese defensiva aplicável à situação de Ricardo relativamente à sua responsabilidade jurídico-penal? O flagrante preparado é a espécie de crime impossível nos termos do artigo 17 do Código Penal, que estabelece que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Além disso, a súmula 145 do STF estabelece que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Assim, a melhor tese defensiva aplicável à situação de Ricardo é requerer a sua absolvição por não ter havido crime. Volta para mim. Pessoal, voltamos já já, vamos para o nosso último intervalo e já já terminamos a nossa aula de hoje.